Uma das coisas que eu mais assim me encantei durante o processo foi o conhecimento da minha família que eu trouxe, que eu herdei e hoje eu repetia, né? Coisas até sem nem saber por que que eu estava repetindo algumas ações, algumas atitudes. E esse conhecimento para mim foi assim fundamental. Então, quando eu descobri a história da minha família por parte de pai, que a partir da Íris, né, foi identificado que a maioria dos meus problemas estava ligada à família do meu pai. Aí eu vim investigar realmente e eu percebi quanta desestruturação existia na família. E que aquilo ali, eu estava herdando aquilo ali. Inconscientemente, que o mais interessante, que durante as análises a gente percebe que a gente não repete só por aquilo que a gente vê, que a gente presencia. Inconscientemente você faz algo que está se referindo a alguém que já passou, que já morreu, que está lá, mas deixou uma contribuição, né? Eu descobri a respeito que hoje, né, a forma das minhas tias, a forma que foram criadas a família do meu pai também, de uma forma muito bruta, com meu avô, e elas retribuíam isso, essa maldade às vezes, né, talvez até sem querer, mas elas transmitiam isso para a gente, né? Não todas as tias, mas a que mais me afetou mais foi uma tia, ela tinha mais condições financeiras do que a gente, e na época ela humilhava a gente, ela colocava a gente para fora da casa da minha avó, coisa que minha avó não, minha avó era calma, sempre querendo acolher os netos, né? E nesse período, o mais interessante foi que durante esse período eu me senti abandonada inconscientemente pelo meu pai. Meu pai, ele deixou a gente na casa dos nossos avós, ainda criança, veio para outra cidade, nós morávamos no Ceará, ele veio para Pernambuco e deixou a gente lá. E a gente ali, quer dizer, tinha que aceitar aquelas situações, porque a gente não tinha outra saída. Daí então veio a garra, a força da minha mãe de dizer: não chega, dá um baixa nisso aqui. Minha sogra, minha mãe não é obrigada a criar os meus filhos, quem é obrigado é meu marido, então eu vou para onde ele está. Então ela pegou todos os filhos e arrastando a cachorrinha, como diz o ditado, veio do Ceará para aqui. E aqui a gente procurou meu pai lindo, né, e maravilhoso, livre, leve e solto, achando que estava livre, longe da gente, né, mandava o dinheiro, mas não era a mesma coisa. Então, nós localizamos ele, a firma que ele trabalhava, uma firma realmente muito família, que nos acolheu, porque a ideia do meu pai seria que mãe não mandou mãe vir e mãe iria voltar. Então, a própria empresa disse: não, ela vai ficar, já que ela está com essas crianças, porque, olha, a idade, minha mãe com a criança de 1 ano de idade, que era minha irmã caçula, a outra com 2 anos, eu com 4 e minha irmã com 5. E, aliás, e meu irmão ficou na casa da minha avó materna, que era o mais velho, que ele tinha 7 anos. Então, veja a desestruturação. Mas, mesmo assim, minha mãe ela conseguiu reunir a família, né, de certa forma. Querendo ou não, meu pai, minha mãe chamou realmente ele para responsabilidade. Então, a firma, na época, cedeu que antigamente existia um chamado vale, dava um valor para o funcionário resolver o problema e descontava do salário. Então, foi isso que a firma fez. Deu um dinheiro à mãe, para a mãe alugar uma casa, comprar alguma coisa, o suficiente para a gente sobreviver e que depois a gente iria resolver com o passar do tempo, mas que a gente realmente ficasse juntos. Então, isso aí foi o ponto principal, né? Então, nós viemos e 1 ano depois, minha mãe mandou
a passagem. Aliás, minha mãe foi buscar meu irmão. Então, todo esse processo, nós passamos uma vida assim, bem, com muita dificuldade, porque era muita gente para uma pessoa só também sustentar, né? Quando foi com 6 anos que nós estávamos aqui, minha mãe, sem experiência nenhuma de trabalhar, houve um projeto aqui de Roberto Magalhães, que era o governador da época, e diarista. Existia uma agência do trabalho. Então, essas diaristas, elas iam, trabalhavam durante o dia e traziam o dinheiro à tarde, no final, e tinha uma carta de recomendação, como foi o trabalho, e minha mãe se prontificou para fazer isso também, para ajudar a gente. E desde aí, com 7, 8 anos, meu irmão também já começou a trabalhar, trabalhava numa padaria de criança, né? Tinha mais ou menos, eu acho, uns 10 anos de idade, ele já ajudava na padaria, vendia pão. Eu também sempre gostei de trabalhar, e meu pai também gostava de explorar a gente nessa área. É por isso que eu digo, embora houve essas explorações, mas houve um ganho. Na época, né, eu ficava meio assim, mas rapaz, porque o pai vai. Pronto, tudo ele inventava de vender. Mas ele ia, não, não era ele que ia, ia Jane, Cleide. Minha irmã mais velha não ia, porque era como se fosse a predileta dele, e ela não sabia, não entendia de negócio, de comércio, e ficava em casa. Agora ia eu e a minha outra irmã do meio. Então a gente ia e vendia as coisas, às vezes até a gente, para não querer mais vender determinada coisa, a gente chegava em casa, dizia que os homens estavam dizendo coisa com a gente, com enxerimento. As ideias vinham sempre de mim, né? Eu dizia, mas é para a gente não vender mais isso. Melhor a gente dizer que os homens estão dando cantada na gente. Aí a gente diz a mãe, e mãe faz o espanto, mãe não vai deixar que a gente venha. Pronto, é dito e feito. E assim foi. E eu, desde essa época, eu já tinha esse jeito assim de querer vender, de comercializar. Antes eu tinha vergonha, eu vendia laranja em uma em um chama-se Beco da Colônia, era onde a gente morava, era próximo de onde a gente morava, e meu pai comprou uma barraca para vender laranja. E nesse espaço, logo no início, eu tinha muita vergonha, ficava me escondendo quando eu vi o pessoal da escola vindo. Aí, quando foi um certo dia, eu disse assim: peraí, eu vou vender a turma da escola. Aí as meninas passavam, oi, tu vende laranja? Eu disse, então, menina, e eu vendo até laranja descascada. Aí a menina, após descasca para mim, aí eu. Aí o que é que eu fazia? Meu pai era esperto, só que embora eu fosse criança, mas eu já estava ficando mais perto dele. Eu separava o valor da laranja com a casca e ficava com o valor descascado meu. Um exemplo, se a laranja custava uns 10 centavos, eu vendia por 25. E 15 centavos de cada laranja seria minha, porque não foi eu que descasquei. Chegou um período, Natan, que era tão engraçado, porque as pessoas já vinham, não comprava nada na escola para chupar, porque a laranja era essa laranja bem suculenta. Agora eu tinha que descascar ela bem devagar. Aí, quando foi um dia, eu tive outra ideia, que eu era cheia das ideias. Quando foi um belo dia, chegou uma turma e não tinha tempo, só tinha uma faquinha bem amoladinha. Aí eu disse, sabe o que mais? Hoje é assim, ó, em quatro. Aí, não é mais Jana, assim, presta, não presta. Aí você faz assim, você aproveita até o bagaço. Eu até lembro dessa fala. Você aproveita até o bagaço, que é excelente para o intestino. Eu escutava e reproduzia, né? E a gente, eu nunca imaginei que as pessoas, como eram bobas, que poderiam simplesmente dizer, Jane, quanto ela com casca? Me empresta a faca. Quem fazia isso, né? Aí o que aconteceu? Essa minha festa só acabou porque uma vizinha de lá da barraca viu e disse a pai. Aí, minha filha, sua filha é muito inteligente, seu Francisco. Ela vende laranja, não sei quanto, porque descasca. Pai, não, ela me dá o dinheiro só da laranja, quantidade. Mas ela vende. Aí eu quase que empurrar a mulher do rio embaixo, de raiva. Porque eu ficava com dinheirinho para levar para a escola, comprar as coisinhas, né?
Aí pai veio querer dizer, não, você tem que me dar tudo. Eu digo, não. Aí eu cheguei logo chorando em casa, disse logo à mãe. Aí a mãe disse, não, mas o trabalho não é dela? Ela não está dando dinheiro da laranja? Tá, então pronto. O que ela fizer. Aí mesmo assim meu pai ficou, sabe? Querendo botar terra, querendo. Aí eu digo, sabe que mais? Não vou vender mais laranja, não. Aí pronto, mas eu já fui para outro comércio. Sempre assim. Então, e quanto à submissão, eu compreendi também durante esse processo que a gente não consegue mudar as pessoas. O que a gente faz é a gente fazer mudança em nós mesmos. Então, se eu sei que existe um ponto em que dificulta no bloqueio, assim, que estava me afetando, que era a submissão, a forma, às vezes, do marido falar, dizer é assim, eu digo, ah, menina, eu já escutei tanto isso quando eu era criança, hoje eu não vou, quero escutar mais, eu quero me soltar, né? Aí depois eu disse, sabe o que mais? Existe um ditado simples. Quando a gente não pode com o inimigo, a gente se alia a ele. Aí falou, mais fácil. Em relação à submissão, eu me desestressei muito, muito mesmo. Não foi 100%, porque nem ele faz a mudança e nem eu também vou fazer 100%, mas houve uma melhora bastante, que às vezes a forma como eu agia e hoje, como eu hoje eu ajo, né? Ele olha para mim e diz assim: o que está acontecendo? Tu estás doente, é? Porque ele esperava o meu retruco, né? Iniciativa, né? O meu retruco, a minha revidar. Eu sempre gosto de revidar. Não, não é assim. Aí eu digo, sabe que mais? Eu preciso de paz. Aí eu, sim, tá certo, muito bem, boa ideia. Aí ele passou a entender, gente, o que está acontecendo? Aí ele usa logo, quando eu me estresso, porque nem sempre é 100%, como eu disse a você, quando eu me estresso, ele lembra logo. E aí? Cadê a terapia? Você não estava fazendo as terapias? Aí eu digo, olha, ele só quer lembrar da terapia quando se beneficia, né? Eu digo, ô meu amor, mas quem precisa também de fazer terapia é você. Porque na família tem que todo mundo mudar para melhor. E não só um ter que arrastar a mudança dos outros. Mas o que eu tenho a dizer é isso foi eu simplesmente amei, super indico as pessoas, como eu sempre converso com as pessoas do trabalho, que às vezes, meu Deus, uma coisa simples que poderia resolver o problema, e as pessoas ficam amarradas, presas, doentes a certas situações, que a gente olha assim, gente, a gente vê a saída para a pessoa, e a pessoa mesmo não enxerga. Mas eu descobri o porquê. Que Essas pessoas, interessante. as pessoas às vezes não enxergam porque não se conhecem, não usam a, os seus potenciais, porque todos nós, a gente tem pontos negativos, como a gente viu durante as. Mas a gente também tem os pontos positivos. E os pontos positivos fazem com que a gente se levante e haja, né? Às vezes a gente se acomoda, porque muitas vezes a gente não vai querer fazer a mudança porque a gente está ali, ó, acostumadinho, está de bracinho cruzado e vendo e sofrendo e se lamentando e dizendo e não quer cruzar os braços e agir. Mas quando a gente age, quando a gente tem uma pessoa que é realmente super preparada, não, isso eu não tenho dúvida. Você é um profissional realmente super preparado, que você diz as palavras que a gente não é só porque a gente quer ouvir como acalento, mas como descoberta e de mudança para que a gente possa mudar. Logo no início, eu via sempre as meninas dizendo: ah, está acontecendo isso, isso. Peraí, vendo isso, eu, né? Depois eu disse: vamos analisar direitinho. Por quê? Porque eu estava deixando que as coisas acontecessem. Eu não estava participando desses acontecimentos. Então, quando a gente participa, depois, olha, viaje, faça, alimente sua criança. Olha, minha criança está linda e maravilhosa.
daquela descoberta da criancinha assanhada. Eu morria de medo dessa criança que eu via no sonho. Depois eu descobri que essa criança era eu, gente. Eu fiquei encantada. Eu cheguei e disse, Wendel, pelo amor de Deus. E eu já tinha falado aqui em casa, às vezes, hoje não, mas em algum momento eu sonhava muito com essa criancinha toda correndo, assanhadinha. E às vezes eu corria atrás dela e eu não conseguia chegar perto dela. E naquela live, né, naquela aula, eu descobri que aquela criança era eu. Quer dizer, eu correndo de mim mesmo. Quando você me disse assim, Jane, problema que às vezes, talvez ela corra, porque você não tem tempo para ela. Aí eu, como assim? Então eu preciso ter tempo para essa criança. Eu preciso, a partir do momento que eu estou me arrumando, me produzindo, comprando o que eu quero, comendo o que eu quero, eu estou cuidando dessa criança. Coisa que essa criança não teve. Agora, lógico, tudo com cautela, também com controle. Também não vou me esbanjar, né? Porque a criança não teve um sapato, é hoje que vou querer 50 pares. Não. Mas você realizar sua vontade, tá? Às vezes eu digo até o Wendel. O Wendel vinha e as meninas disseram, não, eu vou almoçar. Eu, não, mas porque eu estou com o almoço pronto. Ou eu vou almoçar. Quando chegar em casa, eu como de novo. Ou então, eu como outra hora, como boto para janta. Mas eu não perco oportunidades. Por quê? Porque houve períodos na vida da gente que a gente não fazia porque não tinha. Então, se hoje eu tenho, eu vou guardar para quê? Tenho que gastar comigo mesmo. Muita gente, essa semana mesmo eu estava conversando com a senhora, ela, ai, minha filha, precisa ir para o médico. Eu digo, olhe. Aí eu ia explicando, achando que a senhorinha não tinha dinheiro. Olha, mas na clínica lá, divide, dependendo da consulta, divide em 2 vezes. Não, minha filha, o problema não é dinheiro, não. É porque eu tenho uma pena tão grande de gastar. O quê, menina? Eu disse, é o quê? Aí a senhora está querendo, guarda seu dinheiro, morre e seu dinheiro fica. Se a senhora está com seu dinheiro, se cuide, se trate, que a senhora vai viver mais e melhor. Vai sair as dores. Mas eu acho que isso não tem jeito, não. Diga realmente. Talvez não tenha, não, porque a mudança tem que vir na sua cabeça. Se a senhora já está dizendo que vai para o médico, só vai gastar o dinheiro e não vê resultado, é porque a senhora precisa acreditar no profissional que está ali. É a mesma coisa que quando eu falo para as meninas, eu indico as terapias, essa constelação familiar, é isso. Gente, você não vá pensando, eita, é caro, é isso, é aquilo, eu não vou resolver. Você pode não resolver totalmente seus problemas, porque você vai estar acomodado na situação que você está. E no vitimismo, ai, eu acho que as pessoas, eu como vítima, as pessoas vão olhar mais para mim do que se eu disser que está tudo bem. Eu acho que tem gente pensando que tem essa mente, essa concepção. E a gente sabe que não é. Eu quero estar bem, eu não quero saber o que é, o que eu quero saber que eu estou bem. E pronto. E E, coisas e, que a gente e esse, percebe. Pode falar. pode falar, pode Eu estou comentar. dizendo, e coisas que a gente percebe que está ao nosso alcance. Ó, você lembra também quando a gente fez aqueles dos pontinhos? Você disse, "Ô, Jane, você não tem problema de tireoide. As medicações que você indicou, que eu tomei, é resultado. Eu disse, sabe o que mais? Faz muitos anos que eu não tinha, e não descobri que eu tenho uns nódulozinhos na tireoide. Aí eu fui, aí agora acompanhando, aí o médico disse, não, mas não se preocupe, que não tem muita coisa. Não, é só uns nódulos. Eu disse, minha gente, pelo amor de Deus. Eu sempre disse que não tinha nada na tireoide. E eu descobri através de uma terapia. Aí até ele perguntou, o médico perguntou, e foi na terapia, como foi? Aí eu disse que tinha pelo olho, e aí ele disse, olha, eu nunca fiz, mas as pessoas, já encontrei muita gente, já parentes meus, que dizem que se descobre. É uma, como ele disse, até uma ciência muito diferente, né? Que você não precisa fazer um exame, você não precisa fazer.
O próprio corpo está te respondendo, está te dizendo o que você tem. Aí eu disse, doutor. Olhe. Aí eu disse assim, eu estou até evitando fazer muito, porque eu vou descobrir tanta coisa, doutor. O doutor começou aí a respeito dessas apostilhas. Essas apostilhas é um grande diferencial também, sabe? Deixa eu mostrar, porque no que outras pessoas vão ver. Então, essas apostilhas aqui de atividades, elas trazem para a gente uma reflexão muito grande, umas perguntas assim que faz com que você vá investigar. Ó, quando fala sobre meus pais, o nome dos meus avós, a gente só sabia o primeiro nome. Eu fui em busca no documento. Pai, tira uma xerox aí, que pai não sabe ler. Pai, eu não sei não, mas tira uma xerox, manda a foto. Minha irmã, que mora lá, manda a foto para me ver o nome do meu avô paterno, né? No caso, o avô e a avó. Então, todas essas anotações, eu vim também ter outra descoberta muito grande, que foi a respeito do abandono. Você lembra quando você disse aqui, ó, nesse exercício 1, o que estava acontecendo em sua vida quando seu sintoma ou problema apareceu pela primeira vez? Então, gente, foi nessa apostila aqui que eu descobri que aos 4 anos eu fui abandonada. E o meu sentimento de abandono, e às vezes, talvez aquele rancor pro lado do meu pai, por ele ter me abandonado, na época, minha mãe não chegou para dizer para a gente: olha, o pai de vocês foi embora e abandonou a gente. Não. Foi uma coisa que a gente, sim, é um sentimento. Ninguém disse para a gente. E isso se repetiu. Com quem? Com o Wendel. A idade que eu tinha, de 4 para 5 anos, foi exatamente a idade que o Wendel tinha, de 4 para 5 anos, quando houve a separação. Você lembra que quando você falou que existe um ciclo que ele se repete, às vezes é inconscientemente, e bateu certinho comigo. Quando gente, aí foi aqui onde eu vim descobrir. Meu Deus, então o problema que eu tenho está relacionado, talvez essa minha dificuldade de submissão, na realidade, era por conta do abandono. Fui abandonada pelo meu pai, de certa forma, e depois eu fui abandonada pelo meu marido, com um filho pequeno. Eu me senti na mesma situação da minha mãe. Aí o que que O padrão se acontece? repetiu. Né? O padrão se repetiu. E o que acontece? Com 12 anos após, esse marido volta, que na época a gente se separou por falta do casamento, e quando esse marido voltou, a gente se casou e hoje a gente já fizemos já 12 anos de casados. Então, se repetiu, mas se repetiu de uma forma diferente. Houve o abandono? Houve. Mas houve a reconciliação, que é por sinal que tem já agora, nesse novo material, né, já fala sobre a reconciliação. Então, a nossa vida realmente é um processo, e se a gente não tomar conhecimento do que está acontecendo, a gente não vai se conhecer, a gente não vai compreender o que está acontecendo. A gente vai ficar com dúvida. Mas por que isso acontece comigo? A gente vai usar o vitimismo e a gente não vai em busca da solução. A gente vai ficar sempre, meu Deus, olha que situação. Tantos casais aí que estão tudo tão bem, a família, criou uma família, e eu não. Eu fui abandonada. Eu poderia usar isso, né? Eu fui abandonada, mas depois minha mãe que veio atrás, então o mérito só foi da minha mãe, que logo também houve alguns exercícios. Fale bem, fale os pontos positivos da mãe. Oxi, a mãe, eu quase que eu preenchi aqui a apostila do papel todinho. Quando fala os pontos positivos do seu pai, meu Deus, qual foi o ponto positivo de pai? Pelo amor de Deus. Eu não conseguia enxergar. Depois, eu revisando, fazendo leitura do material, eu comecei a identificar.
que foi ele que despertou em mim eu ser uma pessoa dinâmica, eu ser uma pessoa batalhadora, que trabalhou cedo, que para construir, para ter meus objetivos. Quer dizer, na realidade, tudo que eu tenho hoje foi lá atrás que ele me ensinou, da forma bruta, sem ser uma pessoa letrada, não sabe ler, um analfabeto. Mas ele exigia que a gente fosse para a escola, porque ele sempre dizia para a gente o seguinte: olha, eu não tenho leitura, eu sofro muito por não ter leitura. E eu não quero que meus filhos não tenham. Então, entendeu? Então, existe esses pontos que a gente precisa analisar, a gente precisa rever. No início, a gente tem uma resposta, e depois, a gente, com a releitura novamente, a gente vai ter outra resposta, já vai ampliando, né? Então, eu Exato. realmente eu amei, 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 amei. A gordura nada mais é do que algo que eu queria que as pessoas me vissem. Tanto é que eu me expressei da forma que, na hora que colocou, eu queria colocar eu na frente. Então, se eu fosse magra, ninguém ia me ver. Então, eu gordinha, todo mundo, olha, sai daí, gordinha, nem que seja para dizer piada, mas eu estava lá. E isso foi muito interessante também, porque para gostar da gente, não é necessário a gente comprar esse amor das pessoas. As pessoas têm que gostar da gente por gostar, por ser feliz pela conversa, pelo diálogo. Eu, hoje em dia, eu tenho mais cuidado em relação a isso. Eu gostava muito, sabe? Ai, de vez em quando, ai, eu quero comprar isso para fulano, eu quero comprar isso. Eu via para as pessoas e esquecia de ver para mim. Então, era isso. Eu chegava no Ceará, olha, e houve uma mudança. Isso aí foi radical mesmo. Quando eu estive agora, recentemente, foi em julho, eu fui para o Ceará. Então, quando eu chego no Ceará, para meu pai, minha mãe, eu levei presente, lógico, presentinho para cada um, mas eu disse, assumi a responsabilidade, porque eu cheguei, eu não vou. Eu abri a geladeira, pai, está faltando tal coisa. Ah, minha filha, estou sem dinheiro. Digo, gente, cadê seu salário? Se eu não recebeu? Sempre dá aquele chororô, sabe? Eu disse, sabe que mais? A gente vai comer o que tem. Ou é, passou um dia, passou dois. Já não estava mais aguentando nem ver frango na minha. Aí eu, meu Deus, eu tenho que me segurar, porque eu tenho que mostrar que eu mudei. Aí meu sobrinho chegou e disse: tia, a gente vai fazer o almoço. Olha, gente, olha, vai fazer almoço, né? Tragam o almoço. Ah, é? Não, e não tem não as coisas aqui, não. Não, tem não. Porque eu não fiz compra, não, e nem vou fazer. Até por conta que eu sou visita. Visita só vim para passear e luxar. Aí pai deu uma risada, tá, por ali, ele achando que eu ia comprar. Aí teve um passeio para Ubajara, para as serras lá do Ceará. Quem foi? Jane Cleide. Só disse a Edmilson quando eu estava lá, já nas serras, passeando de bom dia. Aí ele, filha, cadê sua mãe? Quer falar de sua mãe? Meu amor, sinto muito, mas eu estou longe de casa. Você está onde? Mas, Jane, tu não sai daqui para visitar teus pais? Sim, eu já visitei. Então, tudo bem, obrigada. E agora eu estou alimentando minha criança. Logo no início, cobrava. Não, quer dizer, meu sobrinho ficou doido. Jane, tia Jane, pelo amor de Deus, vamos pegar um ônibus, a gente vai perder a metade do passeio. Eu vou nada. De jeito nenhum, eu vou ficar aqui. Eu já estou aqui. Quando a bronca que chegar lá, que der, eu resolvo. Quando eu cheguei aqui, ele dizendo, você nem disse que ia viajar, ia para a Serra, deixou seu pai e sua mãe lá. Assim, eles estavam muito bem, estava faltando nada. Por sinal, esse final de semana a gente vai para João Pessoa. Cadê a brabeza do homem? Alô-se na hora, eu digo, olha, já sei. Compra uma viagem, vai passear, que no instante ele se desestressa também. Vamos embora. Concentração nessas aulas eu achei sensacional, principalmente naquela aula que houve a demonstração, um exemplo de um personagem, que era a mãe, que, por sinal, eu conheci ela na Assembleia,
Na Assembleia, não, no Congresso. Eu conheci ela lá pessoalmente, que por sinal era tão diferente. Ela que me conheceu, na realidade, porque eu não conhecia, não. Ela é de Limoeiro, né? Aí apareceu lá aquele exemplo dela e da filha, porque ela estava tendo problema com a filha, e que ela disse que a filha era assim um pouco rebelde, ela não tinha aproximação com a filha. Daí você pegou o exemplo da mãe dela também participar, que foi uma irmã, né? Que fez o personagem da mãe, fez o personagem do pai, né? Cada um foi feito. E depois a gente descobriu que ela também fez a mãe chorar. Ela também foi dor de cabeça para a mãe. E aí? Né? Então, olha o círculo. Então, naquele dia ali, aquela emoção daquela que estava representando a mãe, que começou a chorar, e você via que não é uma coisa dissimulada, não, né? Então, a filha, a forma, os sentimentos que a filha estava peso, vontade de chorar, sentimento aquele, o que fez o pai, né? Se sentindo preso também em alguma coisa. Todos os rancores, as coisas que você foi explicando e as pessoas foram se aliviando, foram se sentindo. Veja, e não era nem o personagem, era uma demonstração. Aí eu estava conversando com alguém e a pessoa ficou encantada. O que, Jane? Foi? Aconteceu isso. Pronto, as irmãs no carrinho. Minha conversa das terapias no carrinho. Querendo já fazer terapia com todo mundo. Aí a irmã disse, tu que, Jane? Eu nunca vi uma situação dessa. Mas um dia eu estava com uma minha irmã que é psicóloga, aí ela disse, o quê? Olha, para as pessoas, ela disse que durante o processo de psicologia, ela também pagou uma cadeira e ela tinha esse tipo de dinâmica. Aí ela disse, gente, é muito difícil ter um profissional que faça esse tipo de trabalho, porque requer muito, muito, muito estudo. Por quê? Primeiro ponto, ela disse, primeiro ponto de tudo, ele tem que estar com todas as pessoas super concentradas no que ele está dizendo, para que eles possam assimilar aquela voz assim, e elas vão sentindo realmente a sensação. Ela disse, ela ficou até admirada, ela disse, o sentimento embora as pessoas digam que é caro, eu não achei caro. Porque quando você consegue fazer uma mudança no seu estilo de vida, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, não tem preço. E nada melhor no mundo, não tem preço que pague o seu autoconhecimento. É você se conhecer, você agir daquela forma. Eu acho que isso aí não tem preço. A forma também que você lida no individual, a atenção que você tem nos detalhes que a gente fala, né? Então, esse acompanhamento é sensacional. E outra, às vezes as pessoas dizem que um processo terapêutico desse é caro, mas vai para um médico que apenas uma consulta paga 450. Sai de lá com o mesmo problema, que ele vai dar só uma receita que você vai comprar um remédio. Você não vai resolver seus problemas. E tem medicação ali que às vezes nem funciona, né? Qual é a mudança que você faz? Você vai ficar acostumado, você tem que ficar indo para aquele médico. Por quê? Hoje, a diferença da terapia que eu percebi é uma coisa muito interessante. A gente faz a terapia para que a gente faça mudança e tenha cura em determinadas coisas. A gente sabe, embora a gente esteja vivendo nesse sistema de coisas, mas a gente consegue se livrar de algumas coisas. Coisa que o médico lá fora você vai através de medicação. E você vai viciar naquela medicação e vai se viciar indo para aquele médico. E você não vai ter uma razão pelo aquele problema que você está. E durante o processo terapêutico eu percebi diferença. Eu percebi que eu descobri no autoconhecimento, com as orientações sua,
que a gente consegue sim se livrar de algumas coisas, basta a gente querer, né? Porque só o seu acompanhamento e só as leituras não vai resolver se a gente não agir. Então, para mim, ó, 10. Muito, muito, muito obrigado. Parabéns a você também aí, porque de fato, é algo que eu sempre falo. Seus resultados, assim como de todos os outros participantes, mostram que é possível termos qualidade de vida física e mental, emocional, se desejarmos e se buscarmos fazer, né, os devidos ajustes. Agora, infelizmente, mesmo observando os seus resultados e muitas outras pessoas, muitas pessoas ainda procrastinam, ainda não tomam uma postura, uma decisão. Mas o ponto não é focar em quem não quer. A gente foca em quem quer, em quem se empenha, em quem faz a sua parte. Aí sim, os resultados são inevitáveis. Parabéns, Janicleide. Assim, e parabéns também porque você sempre foi uma muito participativa durante as aulas em grupo. E isso, sem dúvida, pode ter certeza de que os seus casos, os seus exemplos, isso motivava outras pessoas também. Outras pessoas já me relataram que aprenderam muito também, né, com as suas experiências, com os seus resultados. E isso é muito transformador. Você transborda aquilo que você aprende, aquilo que você tem de melhor e beneficia outras pessoas também. Isso é muito elogiável, viu? Parabéns. Muito obrigada. Eu é que tenho a agradecer E por assim, ó, tudo, vamos lá, vamos fazer. pelas colegas também que fizeram parte dos grupos. A gente aprende também com elas, né? Pela E, situação. Às vezes, não qualquer uma, ou comigo mesmo, a gente não pode esperar o milagre acontecer. Só sua fala e resolveu tudo. Não. É necessário a gente também aprender, colocar em prática. É feito o que a Bíblia diz, né? Que a gente tem que aprender e colocar em prática, porque senão não vai resolver nada. Então, mas eu vi os exemplos, as meninas às vezes cansadas, né? Porque às vezes à noite, né? Assim, uma aula à noite, já depois de um dia que você corre, você quem é pioneiro mesmo, aí, trabalho, vai para o carrinho, às vezes vai fazer estudo, vai fazer revisita, chega cansada. Mas aquilo ali é muito recompensador, porque naquele momento ali você está fazendo esforço, mas se você anotar, registrar, porque não adianta só estar na aula ouvindo, porque depois você pode esquecer. É necessário você anotar todos os detalhes e depois você dá uma lidinha. Você está com tempo vago, vamos lá ver. Quando vai responder depois de outras aulas, que eu mesma aconteceu comigo. Depois que eu ia responder, eu já respondi diferente. Por quê? Primeiro que eu tive mais esclarecimento e outra que eu fiz a mudança, o meu olhar já mudou relacionado àquele assunto. Então, para mim, eu amei, asmei, amei mesmo. excelente. E foi muita Então, aula, gente, e foi muito dia de aula, de grupo. Aí eu ficava assim, mas, meu Deus, será que meu pacote já acabou? Meu pacote, por isso que teve até dia de eu lhe perguntar, né? Porque como é que a pessoa vai dizer que o negócio é caro? Não sei quantas aulas, não sei um quantos processo. atendimentos individual. Na Exato, realidade, é barato, exato. porque é um trabalho que realmente tem. Você se dedica muito. A gente percebe que você faz um estudo antes de vir conversar com a gente no individual. Você analisa, você vê qual o ponto. Ó, você lembra dos questionários que a gente respondeu quando foi a primeira aula? Antes da primeira aula. A gente entrou no grupo. Então, é um interesse também seu de fazer a mudança. Mas essa mudança só vai acontecer se eu quiser. Então vamos lá, Janicleide. Ó, eu estava fazendo uma análise lá com base na última foto que você me enviou e eu trouxe aqui alguns pontos, né, para mencionar que vão ser importantes aí para que você continue, né, carregando vivo na sua mente essas características, pois
elas vão te dar um direcionamento sempre para a sua vida, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, Jane Cleide, o que é que eu observei aqui, ó? Nas nossas íris, elas nos trazem direcionamentos sobre como nós nos comportamos, quais são as nossas estruturas psicológicas que influenciam as nossas ações, os nossos sentimentos. E algo importante, primeiramente, que eu quero destacar é aqui, ó. Em volta da pupila existe um sinal chamado banda do sistema nervoso autônomo. Então, o que é que essa banda do sistema nervoso autônomo, o que é que ela quer dizer? Quais os impactos na nossa saúde física e emocional? Olha só, no seu caso específico, é uma linha em relevo que está em volta da pupila. No seu caso, Janicleide, não dá para observarmos visivelmente, mas eu vou fazer aqui uma marcação só para você ter uma base por onde essa linha ela vai passando. Aonde que está aqui essa linha vermelha é Hum, esse ciclo, tá? Então, no seu caso específico, como nós não conseguimos identificar assim, facilmente essa linha, o que é que nós precisamos entender? Primeiramente, isso traz uma característica sua psicológica, Geneclide, que é muito elogiável. Você é uma mulher que está sempre ali pronta para ajudar o outro, para auxiliar o outro. Você gosta de estar ali à disposição para cuidar de outras pessoas. Isso é muito bom, faz parte da sua personalidade. Agora, é importante ter em mente que, à medida que você está sempre ali disposta, gosta de cuidar, gosta de estar dando direcionamento na vida das pessoas, encontrando soluções para os problemas dos outros, isso é bom. Mas isso, ao mesmo tempo, te deixa com uma baixa proteção psicológica. Ou seja, essa baixa proteção psicológica faz com que os acontecimentos à sua volta, então notícias ruins, acontecimentos nos noticiários, tudo isso faz com que você absorva facilmente e ali você carrega aquele peso emocional, aquele sofrimento, aquela dor. Aquilo, como vamos dizer assim, entranha na sua mente e vai lhe causar incômodos físicos e emocionais. E aí, com o passar dos anos, Janicline, quais as consequências a nível físico de tudo isso? Conforme já mencionamos anteriormente, problemas na tireoide. Problemas na tireoide está sempre ligado quando nós não conseguimos expressar o que pensamos, o que sentimos. Veja, uma das características suas é de ajudar, gostar de ajudar, cuidar das outras pessoas. Isso é elogiável. Só que, ao mesmo tempo, você muitas vezes deixa de fazer algo para si mesma, deixa de cuidar de si mesma, deixa de dedicar tempo para si mesma para ajudar o outro. Então, você abre mão das suas próprias necessidades, do que você está pensando e sentindo para cuidar do outro. Quando em desequilíbrio, essa característica vai influenciar no desenvolvimento desses nódulos aí na tireoide. E o médico falou: não há com que se preocupar. Talvez até seja, mas vamos imaginar, é saudável vivermos com nódulos em algum dos nossos órgãos, das nossas glândulas, né? Tem alguma coisa querendo mostrar ali com aquele desequilíbrio. Então, nesse caso, primeiro, parte nutricional é importante. No seu caso, o cálcio, o iodo, o magnésio, o selênio. São minerais essenciais, Janiclei, para que a sua tireoide funcione de forma regular. Quando a sua tireoide ela está funcionando regularmente, por você estar nutrindo, por você estar cuidando da sua saúde emocional, o sobrepeso, que é um dos sintomas relacionados à alteração da tireoide, vai se ajustar sem que você precise estar fazendo dietas restritivas, sem que você precise estar se privando de comer uma comida que você goste. Então veja, está tudo interligado. Quando você ajusta a peça-chave,
todos os outros sintomas eles se regularizam. Então, esse desequilíbrio na glândula tireoide é o que influencia no sobrepeso, principalmente em quadros de ansiedade, em quadros de depressão, extremidade, frieza nas extremidades do corpo. Então, todas essas alterações físicas estão vinculadas a essa alteração da glândula tireoide. Além disso, Janicleide, você possui uma deficiência de um neurotransmissor chamado de noradrenalina. Esse neurotransmissor, e é justamente aí ó, onde está passando essa linha vermelha, que conseguimos identificar as deficiências desse neurotransmissor. Essa deficiência vai causar uma dificuldade na sua resposta, na sua capacidade de enfrentar as dificuldades. Como eu já mencionei anteriormente, o que acontece à sua volta, os acontecimentos, as situações, o que as pessoas falam ou fazem, podem causar um profundo impacto emocional. Isso antes, porque agora, como você já passou pelo processo terapêutico, já se conheceu, já tomou, né, bastante postura de ter os devidos ajustes, então isso aí hoje não vai causar tanto impacto. Mas mesmo assim, é sempre importante se manter alerta para que isso não venha causar maiores danos na sua saúde física e emocional. Então veja, Geniclei, outro sinal importante que eu quero destacar. Então o primeiro ponto é esse, ó. Sempre cuidado, Geniclei, com o que acontece à sua volta, para que dessa forma você não absorva os acontecimentos à sua volta, o que as pessoas fazem ou falam, pois dessa forma você vai conseguir, ó, manter o equilíbrio da sua saúde física e emocional. Aí, o outro ponto é nessa parte superior da íris. O que é que nós precisamos aprender, Janicleide, com esses sinais na parte superior? Nessa região é a estrutura do superego. Então, esses sinais, esses cortes no tecido da íris, na parte superior, o que é que nos mostra? Primeiro, repressão emocional. E aí voltamos lá no começo quando você falou, né? As dificuldades tanto na família, as dificuldades financeiras na família, a repressão emocional ali, em virtude de você ter se sentido abandonada pelo pai, a sua tia não gostar muito, né, de você. Então, tudo isso que as pessoas falavam foi causando essas emoções que você foi reprimindo ao longo da sua vida. E aí, além disso também, muitas regras, imposições, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que andar na linha, tem que fazer isso, né? Os padrões que o nosso sistema familiar, eles carregam. Então, esses padrões, vamos dizer assim, essas restrições, ela, à medida que tem o aspecto positivo, que nos faz ficar pessoas mais reprimidas, né? Mas, ao mesmo tempo, Janicleide, essas repressões, elas influenciaram o desenvolvimento da sua personalidade. Pois, por você ter vivido num padrão familiar, onde tinha que ter muito cuidado no que falava, no que fazia, isso foi fazendo com que você se tornasse uma mulher que possui uma habilidade de tudo que for fazer, fazer bem feito. Porque isso foi o que foi aprendido. Então, como você destacou anteriormente, né? No trabalho, não, ia descascar a laranja, descascava de uma forma ali perfeita, né? Sempre estava visualizando o que podia fazer de melhor e dessa forma, né, conseguir mais sucesso ali naquilo que você se propunha a fazer. Então, esses sinais nas suas íris, Janiclin, nos mostra tanto o aspecto positivo, que nesse caso é um bom nível de perfeição naquilo que você se propõe a fazer. Você é uma pessoa que tem uma boa moral, de sempre estar avaliando o que é justo, o que é correto e se empenhando em buscar isso. Quanto também o aspecto negativo, que é importante ter esse cuidado, no sentido de você não viver se reprimindo,
eita, por exemplo, eu tenho que fazer tudo perfeito, ou então eu falei algo ou fiz algo que talvez as pessoas não gostem, me critiquem, entende? Essa carga emocional inconsciente você carrega. E isso pode influenciar na sua vida. Então, manter, sempre fazer, continuar fazendo essas observações que você já faz. Isso é muito importante. Porque o que é que acontece? Você é uma mulher muito inteligente, que possui muitas habilidades, enfim, uma boa comunicação. Mas esses sinais, na parte superior, elas criam um sentimento de obstáculo. Então, com o passar dos anos, você acaba que pode desenvolvendo um desânimo de dizer assim: é, eu gostaria disso, ou eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não sei, eu não dou conta. E estes sinais estão nas suas íris. Embora que hoje você não seja essa mulher, isso é ótimo, mas sempre manter-se atenta a isso. Quando qualquer momento que você desejar fazer algo, mas bater aquele sentimento, eu não posso, é difícil, eu não entendo, entende? Fazendo com que você encare a vida sempre como um profundo obstáculo, isso vai ter já acender um sinal de alerta, ok? Por quê? À medida que você tem esses desejos, esses sentimentos, esses pensamentos, mas pode travar na vida. E esse travar impedir que você continue alcançando os resultados que você deseja. E esses raios, chamados de raios solares, eles geram um fechamento no seu sistema de defesa. Ou seja, é aquelas pessoas que, quando vai vivenciando situações traumáticas ao longo da vida, elas tendem a ir se fechando mais e mais dentro de si. E aí elas não conseguem conversar, se expressar com as outras pessoas, expressar as ideias, o lado criativo delas. Então, são características suas, Janicleide, muito valiosas. E é importante sempre estar tendo essa observação a fim de que isso não venha a ser afetado. Beleza? Aí, um segundo sinal, uma segunda característica também. Deixa eu mudar aqui. Ó, deixa eu apagar. Aí, se você observar, Janicleide, ó, nas suas íris, existem aqui, ó, nas extremidades, como que fosse umas estrias. Tá vendo? Que tem umas partes assim, como que fossem os anéis em volta da íris, mais claros. Pois bem, esses sinais são chamados de anéis de tensão, anéis tetânicos. O que é que você precisa entender sobre esse sinal nas suas íris? Primeiro, anéis tetânicos mostram uma tendência física para a deficiência do cálcio no seu organismo. Tomando. E essa deficiência do cálcio vai tanto afetar ainda mais a tireoide e as paratireoides, quanto também pode causar uma fragilidade do seu sistema ósseo. Então, Janicleide, a suplementação dos minerais cálcio, magnésio, vitamina D3, o iodo, o selênio são essenciais para que você possa sempre manter esses aspectos da sua saúde regular, certo? Agora, uma característica positiva também desses sinais aí nas suas íris é de que você é uma pessoa que tem uma força, você tem força e foco, objetivos bem definidos na vida. E aí, isso é importante porque esse foco, essa, vamos dizer, objetividade no que você deseja alcançar, faz com que você, vá para frente, conquiste o que você busca. Mas, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, quando você tenta, mas sente-se que tem alguma coisa ali incomodando, que você não está conseguindo alcançar esses seus objetivos, você vai se sentindo cansada, fadigada. E esse cansaço crônico vai desencadeando quadros de irritabilidade, de intolerância. Então, sempre ter cuidado, ter alvos bem definidos, objetivos na vida bem definidos, mas nunca
ir a um extremo aonde você vai exigir do seu corpo físico e do seu corpo mental. Pois esse cansaço, essa exaustão, vai desencadear um comportamento, um temperamento de mais irritabilidade, de mais intolerância. E isso vai se, vamos dizer assim, sobrar para as outras pessoas que fazem parte do seu convívio. Então, quando você está bem emocionalmente, fisicamente, gente, você possui determinação, é focada, obstinada a alcançar os seus objetivos. Porém, quando não a consegue traçar e alcançar essas suas metas, aí surge a intolerância, a impaciência, ansiedade, estresse. Então, esses os aspectos positivos que você precisa explorar, mas também ter cautela para que esses aspectos negativos não venham a se tornar a causa principal aí desses incômodos que tanto te afetam. Então, esses pontos que eu quis compartilhar com você para que você possa ter em mente e dessa forma continuar bem fisicamente, emocionalmente, cultivando a sua saúde emocional. Isso vai ser essencial para que dessa forma você continue aí vivendo a sua vida da melhor forma possível, tá bom? Então, as suas íris nos mostram esses pontos que eu destaquei aqui para que você possa sempre manter em mente e dessa forma, né, viver plenamente aí, cada vez mais, vivendo, viajando bastante e curtindo muito a vida, certo?